Isso aqui é um React que eu acho interessante, né? Porque eu pensei em fazer e eu desisti. E, e aí o Humberto Matos fez o React, né? Que, enfim, ele usa muito, né, esse formato React. Ele mesmo falou que dá muito engajamento e tal. E, enfim, o cara tem um canal gigante aí. Eu tô no Hop. Então, é mais fácil eu desistir do que ele, que é praticamente um profissional nisso. E aí logo logo sou acusado aí de ou parasita ou de fanboy, mas enfim, vai ser um react do React de novo, do Humberto Matos, porque ele aborda os pontos assim que eu achei mais importantes e economiza tempo, né? E tem assim, uma opinião até com um pouco mais de base, né? Digamos assim, minha base é mais dispersa, minha base de conhecimento é mais dispersa. A dele eu imagino que com formação em história é mais focado em tanto em história quanto em política. A minha é mais dispersa, tanto por geografia, né? Minha graduação básica ser um curso mais disperso, né? Como eu até falei em outro vídeo, acho que no de Cuba é muita informação em geografia. História também, mas história tem um escopo um pouco mais fechado. A geografia é tão ampla que aí entra em meio físico. A própria geografia, ela tem uma parte de história nela, né? Você não tem como fugir. Então, na geografia se aborda muita coisa, economia, história, ciências sociais, né? Sociologia, você não tem como fugir disso na geografia. E aí você tem gente que é especialista, como o Jabor, né? Que eu até falei, o Elias Jabor, que foca em alguma coisa. Se for ver a área acadêmica minha, ela é mais ali cartografia e sistemas de informação geográfica, né? Seria a minha área aí do mestrado. Minha, minha meu TGI, né, trabalho de graduação do bacharelado foi na área de clima, né, você vê, foi sobre o aquecimento global, assim, a influência no clima do município de São Paulo, né, uma análise histórica. Eu peguei, acho que uma série histórica de 30 anos, se não me engano, na época. Então, é isso, na geografia é muito ampla. Esses caras sempre vão ter, assim, mais dados, provavelmente, do que eu, dependendo do assunto, né. Nesse assunto aqui, eu acho que eu até tenho alguma coisa. Se eu chegar no ponto que eu vou sair pulando tudo, mas tem um ponto que eles abordam uma coisa bem específica da geografia. Então vamos dar um play aqui para ver. Fala aí, galera, bora lá para mais um React. React hoje. Hoje nós estamos aqui. Olha, eu quero ver o que vai sair disso aqui, tá? Vou até pular esse comecinho, porque ele vai dar toda a opinião dele sobre Sacani, né? O Sérgio Sacani, o Sérgio dos Foguetes, e do Ciro Gomes, né? A posição dele com o Ciro Gomes é até parecida com a minha, ele é um pouco mais hostil ao Ciro Gomes do que eu, né? Eu, por mais que eu acompanhe muito o PCO, não concordo com o PCO, embora o PCO raramente erra, assim, digamos, analisando uma média, né, de acertos aí de uma visão petista, por exemplo, e uma visão morenista e do PCO, o PCO costuma acertar mais, tá? Mas, claro, erra também, né? O pessoal encara o Ciro como muito parecido com como encaram o Haddad, mas até piorado, né? Encaram o Ciro como um Fernando Henrique piorado até. Eles acham que ele serve uma função de tirar voto, não sei o quê. Não sei se chega tanto, não. O Humberto acredita em, em personalismo, né? Eu ainda não pesquisei se essa é a palavra certa, tá? Mas ele acredita que o Ciro tem uma coisa muito mais pessoal com o PT, um ranço pessoal com o PT, né? Também eu acho que existe essa parcela, mas no fundo todas as apostas do Ciro foram políticas, tá? Tirando os outbursts do Ciro, que são bem conhecidos, que aí é para bater mesmo, né? Essas coisas são um tiro no pé, não sei o quê, mas tudo que foi planejado de aliança
a guinada, entre aspas, guinada direita dele, né? Com apoio em alguns candidatos que ele até cita aí, foi meio que planejado para ele tentar. Eu acho que ele viu que, principalmente depois da última eleição lá, né, daquela com Haddad, seria a penúltima, ele percebeu que do público do eleitorado petista não saía mais nenhum voto para ele e boa parte da esquerda, então ele saiu apelando mesmo para ver o que dava. Hoje em dia eu acho que eleitoralmente o Ciro está muito complicado, tá? Não sei como seria. Então vai adiantar aqui. E do Serjão, que o Humberto parece odiar o Serjão profundamente, porque ele é muito direitista. E é aquilo que eu falei no vídeo do rapaz que é cartunista também, que tem uma barba, que estava falando sobre eleições, a esquerda deu uma visão centrista. O centrista tende de direita, né? Principalmente alguém que faz curso de exatas, tal, é uma tendência fácil de ir para essa. Então, no centro, ele tende de direita, não tem como. Porque se o cara não estuda a fundo a parte social, a parte histórica, o senso comum é o guia, né? Então, o cara, se ele vai estudar petróleo e tal, dificilmente esses caras vão partir para uma análise política, histórica, econômica do que acontece, dificilmente vai para uma esquerda, né? Eu acho difícil. Mas enfim, vamos ver aqui o comecinho. Eu já acho que não odeio tanto assim o Serjão, só acho, assim, se o Serjão for falar de ciência, tem um negócio da mentira, de cair da plataforma, tá? Do tal do Rubão lá, o Rubão também não é uma fonte muito confiável, não, um cara meio estranho. E aí eu não sei dizer, mas se é mentira, se é verdade, mas enfim, sempre crítico, né? Então vamos aqui para já dizendo o que eu acho do Sérgio, eu acho que assim, se ele fala de ciência, eu até levo um pouco a sério, né? Com um olhar crítico, mas quando ele fala de outras coisas que não é da área dele, aí, cara, aí realmente eu não levo muito a sério, eu até desconsidero, mas o Humberto, eu acho que ele tem um papel como influenciador e aí ele tem uma birra grande com esse Sérgio, né? Dá para perceber isso, a gente vai perceber isso. Explica pra gente o que tá rolando. Então vamos lá, né? Vamos falar do Programa Espacial Brasileiro, que é, infelizmente, né? Infelizmente. Então vamos, só para contextualizar pro pessoal, lá em 2003, há 20 anos atrás, pessoal, o Programa Espacial Brasileiro, ele era exemplo do mundo. A China esteve aqui e copiou o nosso programa. A Índia esteve aqui e pegou um negócio que a gente tem chamado PENAI, que é o Programa Nacional, né, do Espaço e tal. A Índia, ela copiou exatamente, até as vírgulas estão no mesmo. Então vamos colocar isso num timeline, né, na cronologia. 2003 seria governo Lula, certo? Como tem uma carga, né, das políticas que vem de governos anteriores, as coisas são demoradas, então a gente deve considerar que para essa política aí, boa parte foi desenvolvida no governo Fernando Henrique, né? Quando o Lula assume aí, teria um ano aí para o que ele está falando, que era modelo e tal, então dos créditos seriam aí para Fernando Henrique, imagino que esteja implícito isso, tá, do programa espacial. O Humberto vai falar que ele cita a Índia, a China, e o Humberto vai falar, mas esses países não sofreram a política neoliberal, né? Sofreram a investida do imperialismo, como o Brasil sofreu uma pressão grande, né? É uma boa, mas é um pouco estranho, Humberto, assim, né? Porque mais neoliberal do que Collor e Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, cara. Então, assim, aí você pode pensar, tá, então o neoliberalismo aí avançou por etapas. E a etapa espacial foi cair ali o avanço em cima do governo do Lula. O que é ruim, de novo, né, para o PT, porque justo no governo do Lula, que começa a avacalhar tudo, mas o ponto-chave aí, né, é o acidente ali da base de Alcântara, né? Então, o que eles estão abordando basicamente é isso. O programa espacial brasileiro era modelo e tal. E aí tem o acidente da base de Alcântara, famosíssimo, né? Não sei se todo mundo conhece, mas explodiu o primeiro foguete brasileiro que seria lançado. É o primeiro.
tripulado. Eu teria que pesquisar, tá? Não tenho certeza. Mas houve essa explosão que matou toda a equipe, né? Ele fala até, o Sergião fala, o pessoal do ITA, não sei o que, morre todo mundo, né? Na época já que nem tinha internet direito suficiente para meme, para teoria da conspiração espalhar, viralizar, a gente já tinha muita coisa. Cara, foi Estados Unidos. O próprio Ciro vai falar aí, cara, tinha que investigar isso aí. Acidente acontece, tal, todo mundo, o Sérgio fala acidente acontece, mas assim como o Humberto falou, eu não acho que é teoria da conspiração, mas o Ciro tem alguma razão, eu tô mais Ciro do que ele, tá? A chance dos Estados Unidos ter sabotado isso aí de algum jeito é grande. Aí, se você for ver, tem vídeo de militar brasileiro falando, não disso em específico, mas eu lembro de um vídeo de uma palestra de um militar da aeronáutica falando sobre o que eles estavam fazendo, o projeto, e ele falando, isso daqui a gente teve que fazer assim porque os Estados Unidos bloqueou isso aqui. Isso daqui a gente teve que fazer do outro jeito porque os Estados Unidos bloqueou isso aqui. E, cara, era tipo, eu não lembro do que era a construção, um drone, eu não lembro o que era. E aí, tipo, os caras tiveram que, vou dar um exemplo exagerado, tiveram que botar uma caneta Bic no lugar do negócio, porque a peça que vinha dos Estados Unidos foi lá e bloqueou com embargo, né? Assim, um lobby, eu não sei se foi um embargo oficial, eu sei que o militar tá descendo a lenha nos Estados Unidos ali. E, cara, assim, deve ter muito militar comprado, né? Porque esse cara, eu acho que era um oficial, não era nenhum general, né? Então, um oficial, um cargo abaixo. Claramente, o cara reconhecia que os Estados Unidos estavam atrapalhando, né? Ou seja, provavelmente o cara atendia, né? Era um militar nacionalista, aí, aos moldes daí do Farinato, que tem aquele canal, né? Da arte da guerra, e mais alguns outros militares nacionalistas. E talvez até por observação no projeto dele do que os Estados Unidos faz. Então, cara, não duvido nem um pouco que teve isso. Os Estados Unidos têm uma ingerência muito forte, isso aqui é o quintal deles, e assim, quer bagunçar lá na China, a gente tem que ver o que faz, mas bagunçou aqui no nosso quintal, cara, mete o bedelho agora, deixa passar não. E o Brasil é isso, cara, né? É só ver é só ver que a Dilma caiu, né? É só ver que o Lula foi preso, é só ver que o pré-sal lá, fizeram o Serra vender, né? Então, cara, aí é ingerência atrás de ingerência, eu não duvido nada. Eu sou Ciro total aí nessa afirmação dele que teria que investigar. Mas enfim, vamos ver se tem mais algum, porque o Humberto vai intervir aqui. Vamos ver se a gente acha mais um ponto interessante. Você manda pode chegar até 30% de economia em combustível, sendo que foguete hoje 95% dele é combustível. Então é um lugar muito bom. Só que o que aconteceu com Alcântara? Ficou esquecida, ficou lá sucateada. Hoje o mato tomou conta lá, infelizmente, né? E tá lá. E nesse meio tempo todo, o que cuidava do programa espacial era a AEB. O programa espacial brasileiro sempre teve um problema seríssimo, que ele sempre foi uma bola dividida. Aí ele vem com a história nossa, pra lembrar, né, o último vídeo do tal do cachorro com mais de um dono, ele vem com esse mesmo chavão de novo, tá? E aí o que ele vai abordar que o governo Temer fez, e eu lembro até na época que vinha um negócio, estão entregando a base de Alcântara, e realmente, pelo que ele explicou aqui, a esquerda exagerou, né? Se tá tudo certo, e Humberto nem bateu nesse ponto, tá? Então acho que a esquerda exagerou na época, acho que foi o PCO que foi alarmista na época, tá? O PCO deu uma exagerada ali na crítica, né? Talvez o PSTU também. O Temer não estava entregando necessariamente a base de Alcântara, tá? Pelo que ele explicou aí, o projeto que foi aprovado foi assim, ele fala que uma porcentagem absurda dos foguetes tem peças estadunidenses. Para esses foguetes serem lançados, os Estados Unidos exige um comprometimento, tipo um compliance, essas besteiras assim, do país que está lançando, do lugar tal, de que essas peças não vão sofrer engenharia reversa, né? Ninguém vai olhar o foguete e tal. O país precisa dar uma garantia sobre isso. E o projeto é basicamente isso, para permitir que os foguetes fossem lançados de Alcântara, ela não ficar parada, né?
do ponto de vista, né, e aí ele fala, não, a gente vai receber o dinheiro e tal, toda a discussão do Sergião vai nessa linha. A gente vai receber um dinheiro para lançar esses foguetes, e mais do que isso, vem equipes de fora e aí o cara pode dar uma palestra, né, vai incentivar a criança, tá saindo foguete para virar cientista e tal. E o Humberto, nossa, o Humberto descasca o Sergião aqui, chama de burro, não sei o que, mano, pega pesado. Eu entendo o ponto de vista do Sergião porque é aquele negócio que o próprio Carl Sagan diz, né, de incentivar a ciência, né, enfim, meio um iluminismo, assim, parem de acreditar em horóscopo e, cara, bota as crianças para construir foguete na escola, não sei o quê. E ele, o Humberto depois até fala, é válido, ajuda alguma coisa, mas o ponto não é esse. E quando ele fala de receber uma grana, né, com esses lançamentos, tanto o Humberto quanto o Ciro falam a mesma coisa, isso é trocado. Para o ponto de vista do país, é trocado. O Humberto cita as reservas brasileiras, o Brasil não precisa de dinheiro, essa é a verdade. Precisa de tecnologia, precisa de tecnologia e soberania, né? A tecnologia está intimamente ligada à soberania. Então, realmente aí, né, o Sérgio tem aquela visão mais de cientista e de professor. O Humberto questiona se ele é cientista. Eu realmente não considero o Sérgio um cientista, tá? Não sei nem se ele se considera um cientista. Ele é um entusiasta e um divulgador, né, de ciência. Não só de ciência, tá? Porque se você for ver a presença dele no Redcast lá com frequência, fica meio estranho, né? O que ele fala, o Redcast é um podcast de direito e ele tá sempre lá, cara, falando com um monte de gente de direito. O Humberto levantou isso, tá? Quando ele tava criticando o Sergião, ele falou, ó, o único cara de esquerda lá foi Elias Jabor, que foi falar com o Sergião deu abertura para ele, o resto tudo de direita. E é aquilo que eu falei, né? Ele tem uma tendência para direita mesmo. Ele chamou o Jabor porque o Jabor estuda a China e o Sakane, ele reconhece o programa chinês, né? O programa espacial chinês, reconhece o potencial, os feitos, né? O investimento. Considera essa parte da China, eu tenho quase certeza que ele considera que é exemplar, que os outros países deveriam seguir, o Brasil, não sei o quê. E aí eu acho que ele mesmo ficou curioso de trazer o Jabur para discutir até a viabilidade da China, entender mais a China, do ponto de vista de senso comum, né? Digamos que o Sérgio seja um senso comum um pouquinho acima, assim, né? Como tem acesso a muita coisa, nem tudo ele acredita em muita fake news, mentira, muita coisa de propaganda anticomunista, nem tudo ele deve acreditar. Mas ele deve ter uma ideia de China, assim, de meio de vilã, e aí ele fica meio querendo conhecer. Acho que foi esse o principal motivo dele ter chamado de Jabu. Tomou umas invertidas lá que eu vi em cortes, mas não vi ainda inteiro para poder falar disso. Tá, então esse negócio da Alcântara é basicamente o principal que é abordado aqui. Vamos ver. Eu resumi muita coisa, né? Porque eu não vou passar o vídeo inteiro aqui. Como eu disse, eu vi o do Humberto já uma enxugada aí, para dar mais outra enxugada que eu achei que tinha uns pontos importantes. Quando Como é que você vai alcançar a sua liberdade financeira? Não vai ser conquistando milhões, porque isso ninguém vai conquistar. foram, né? Vão até dar aqui o crédito para quem foi mesmo, foi no governo Temer, né? Embora a assinatura aconteceu só no governo Bolsonaro, mas quem começou a toda a coisa do negócio, para até o pessoal entender aqui e tentar explicar para eles, para vocês, né? O tal do acordo de salvaguardas. A gente sabe quais são as 3, 4 empresas que têm capacidade de construir ali. Entendi. Eu falo para vocês quais são. Por favor. Queiroz Galvão, Odebrecht e mais umas 2, que a gente sabe o que aconteceu com elas. Isso daqui é senso comum total, né? Que é sobre construir um hangar do lado da base de Alcântara. Não sei se é para construir foguete, eu não me lembro bem o que ele está falando, mas também não tem muita importância essa parte. E aí eu falo das empresas todas da Lava Jato, né? E aí fala, esse é o problema, tal. E aí Humberto, eu não vou nem colocar, porque a gente está aqui, esse daqui é um canal de esquerda, né? Humberto é marxista, se diz marxista-leninista, eu já entrei nessa discussão
em um vídeo, não acho tão importante assim, eu discordo, acho que ele deveria usar o termo marxista só, sim, porque assim, leninista, do jeito que eu vi, que eu ando vendo que estão falando, não, ele não pode ser misturado com o que vem da política do partido depois da morte de Lenin, e eles misturam, tá? Então, meio, tá mais para stalinista do que leninista. A gente não pode falar stalinista porque eu não sei a opinião dele sobre Stalin, mas que leninista mesmo eu não considero que seja. De qualquer forma, marxista vai ser meio óbvio que ele vai falar, né? Sobre essa parte da Lava Jato, que é ingerência americana aí, né? Ele cita, o Humberto cita outros casos de corrupção, Volkswagen, o que a Alemanha fez, né? Enfim, ninguém destrói as empresas quando tem corrupção. Dentro do capitalismo, ele vai falar isso, é tudo corrupto, né? O capitalismo leva a isso. Eu ia discordar um pontinho que ele falou, que ele fala de que, não vou colocar aqui também, vai ficar muito longo se eu colocar cada trecho, mas eu não vou colocar palavras na boca dele, eu acho que vou falar certinho o que ele falou. Ele fala sobre. E agora ficou, eu devia colocar. Ele fala aí, vamos ver então, porque essa parte que ele fala da corrupção, essa parte, acho que todo mundo de esquerda aí, hoje em dia, depois da Vaza Jato, concorda, né? Que foi uma destruição aí da indústria nacional, né? Então, dentro do capitalismo, a corrupção é intrínseca, né? Fomenta isso. Aí o que ele citou, lembrei o que ele citou que eu vou falar assim, ele cita que a corrupção sempre vem do capitalismo, do setor privado em cima do setor político. Aí eu acho que a análise do Humberto fica muito generalista. Eu acho que é uma tendência, é uma maioria, né, que raramente sai na imprensa, por exemplo, raramente sai, né? O que a gente vê é muito o político indo cobrar a propina do setor privado, no Brasil, pelo menos, né? E aí eu realmente acho que é isso, porque assim, os políticos, eles são servidores, né, das elites, eles cobram o preço dele ali. Assim, não tem nenhum inocente, os caras já sabem como funciona, e eles têm um interesse nisso, né? E depois vem aquilo, aprova essa lei aqui para mim, né? Então, é um negócio meio que vai dos dois lados, com um fluxo muito grande, não é tão simples assim falar, é do privado. É do privado, mas o Estado é da burguesia, né? Então, é meio estranho falar isso. Agora, se você falar nas empresas privadas é que não tem corrupção, também não cola, né, Humberto? É meio estranho, tá? É claro que tem corrupção em todo lugar. O capitalismo incentiva isso fortemente. É difícil sair disso no capitalismo, eu acho impossível, não tem como tirar a corrupção do capitalismo, é intrínseca. Mas é uma coisa humana também, tá? Então, não sou tão ingênuo assim em achar que em outros sistemas a corrupção seria anulada, né? Eu acho que diminuiria muito. Ele fala dos mecanismos, né, que o capitalismo tem que usar, então, e ele critica aí com razão, o Sérgio não vai fazer por causa disso? Não, bota as empresas e fiscaliza, né? É o que tem para fazer dentro do capitalismo. Então, vamos ver se acha outro ponto importante, que eu também resumi esse. Você não precisa mexer em infraestrutura nenhuma em Alcântara. A empresa vem, ela monta a base dela do foguete, ela lança o foguete, usa o centro de controle de Alcântara e depois ela vai embora e leva embora a base dela. Não. Aqui o Humberto xinga muito ele, porque é o negócio do trocado, enfim, não vale nada isso aí. Por quê? Se for pensar em alguma coisa do tipo, ó, é melhor usar a base e ter alguma manutenção nela e não perder essa base por falta de manutenção, enquanto a gente não consegue desenvolver o programa espacial, isso tem alguma relevância. Mais do que ele fala de ganhar dinheiro e tal, não. E aí o Humberto fica bravo porque não tem nada de transferência de tecnologia, né?
O cara vem, usa toda a infraestrutura, lança foguete, faz dinheiro em cima e não tem transferência de tecnologia nenhuma. Por exemplo, como o que ocorre com o que foi planejado aí, né, nos governos Dilma e Lula, acho que Dilma, não lembro, dos caças dos suecos. O Farinas lá reclama bastante também, porque o caça sueco tem peça norte-americana e dá um chabu danado. É só ver a última notícia que teve do sistema de justiça americano cobrando a Saab sobre o projeto aqui, né? Então, eu acho que aqui seria muito parecido. Se os foguetes têm peça americana, o bicho pega. Talvez com alguns parceiros planejando aí transferência de tecnologia, isso ficasse realmente interessante para o Brasil, né? Vamos ver mais alguns aqui. Cara, você não quer dar uma palestra ali na Federal do Maranhão pra gente? O Humberto xinga muito de novo, dá risada. Acho válido, eu lembro de um programa italiano que eu até passei com meu primo. Ó, você que está em home office aí, você quer trabalhar na Itália aí e daí você mora de graça por um ano lá e dá umas palestras de pagamento para eles, né? É um programa italiano que tem de algumas cidades. Não é nada de casa de graça, isso aí, tipo, é muita balela, tá? Sempre que você vê uma notícia dessa, e eu vejo no G1, tudo mal feito as notícias. Normalmente você vai gastar uma grana violenta nessa casa de um dólar que você compra, um euro, para reformar, é obrigado isso. Eu não vi nada que assim você realmente tem um negócio de $1. É palhaçada. Enfim, essa eu passei porque era realmente estadia gratuita, cobrir um aluguel, enfim. Era mais para você passar um tempo na Itália e era, acho que não passava de um ano. E aí era isso de dar palestra, você como e os caras restringiam, você tinha que ser de alguma coisa que interessava para eles, para você ir para lá. Então, assim, é uma medida de uma escala lá embaixo, assim, é válida, mas é muito baixo esse negócio de palestra, é um negócio bem pequenininho, tá? Então, quando a gente pensa no macro aqui, não vai levar muito. Então vão vir engenheiros da Inglaterra pra cá, e aí... Vai longe nisso aí. O Humberto bate pra caramba. Chegou o novo Dove Creme Serum, o desodorante com niacinamida que previne manchas nas axilas. Você vai poder ter acesso vitalício aos cursos do Universo Narrado. A gente vai fazer uma parada insana aqui. Você vai pagar uma... movimentar isso. Deixa eu fazer uma provocação. Entendeu? Então, eu não consigo acreditar, cara. Boa lapada. Eu acho que o Ciro vai dar uma boa lapada. Acho que pra isso ele deve servir aqui neste momento. Vamos ouvir o Ciro. Ele está dizendo. É evidente que o Sérgio tem o mesmo nível de preocupação que eu. Ele apenas está fazendo uma concessão a... Bacana. Tá sendo política e tá lá como convidado, mas... Né? Vamos ver, esse é o briefing do Ciro, mas... realidade trágica brasileira contemporânea. Entretanto, nós temos que trabalhar, meu livro chama O Dever da Esperança. Normalmente você não associa esperança a dever, né? Então as evidências todas são desesperançosas. Com certeza. Mas é preciso que a gente tenha a formulação. E aí, veja, ceder o espaço físico de Alcântara para coisa, faz o Brasil ganhar um trocado. Um trocado mesmo nesse universo econômico e tecnológico e tal. Entretanto, nós não podemos imaginar um país com as características do Brasil, eu não posso imaginar, sem dominar determinadas tecnologias sensíveis. Isso aí é soberania. Hoje, o outro nome de soberania é ciência e tecnologia. É isso. Porque repare uma coisa objetiva. Vamos fazer uma pergunta só para encaminhar o raciocínio. Faz sentido um país como o Brasil, cuja última envolvimento com guerra foi no século XIX, a genocida Guerra do Paraguai, em que nós nos prestamos ao serviço sujo da Inglaterra, é outra... É interessante. Primeiro que o Sérgio concorda, tá? Porque o Sérgio tá naquela vista, como eu disse, micro dele, e o Ciro vem e joga o macro, tá? Para mostrar aí para o Humberto um pouquinho que é assim, eu não acho que o Sacani é tão direitoso assim, é direitoso, mas não é tanto, tá? Tem algum nacionalismo ali, e a esperança de nacionalismo só meio perdida mesmo, né? Então, quando o Ciro fala, ele já concorda, isso é soberania, e é meio óbvio. Ele só não estava olhando para o macro, não estava falando do macro, e aí ele fala, junto com o Ciro. O Ciro cita aqui, ele vai falar da parte militar do Brasil, ele cita a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é uma coisa que a gente estudou, na geografia a gente estudou, tá? Porque eu não lembro nem que disciplina que foi, mas enfim, eu tive que ler um livro, eu acho que foi Chiavenato, acho que é o nome do autor. Depois eu procuro e boto o link. É um livro muito bom, cara, assim, eu vi mais de uma opinião sobre isso, mais de uma opinião, assim, né, sobre guerra, nem todas convergiam, mas esse livro era muito interessante, basicamente bate com a ideia do Ciro, tá?
O Brasil ali foi um capacho da Inglaterra, destruiu o Paraguai. Então é um negócio meio que é mais para se envergonhar do que falar, o Brasil ganhou, né? É meio vergonhoso. Se eu não me engano, eu não sei qual é a opinião do PCO, por exemplo, sobre isso, né? Que o PCO ele procura não entrar num negócio meio antinacionalista, o PCO procura preservar. Mas eu não sei se o PCO entraria nessa, porque ali foi muito feio o negócio, tá? Foi capaz total, destruiu o Paraguai completamente. O Paraguai foi destruído porque era um dos poucos países que estava fazendo negócio de transferência de tecnologia, tá? Então a gente tem a ferrovia caramba, esqueci o nome do gringo, que veio fazer ferrovia aqui no Brasil. E quando você vai fazer essas ferrovias, espalhar a malha ferroviária no Paraguai, ele exigiu transferência de tecnologia, tá? Então o Paraguai ele estava se tornando uma micropotência. O maior problema ali era a saída para o mar, né? Se não fosse isso, o Paraguai já estava... E aí os caras sacaram, né? Então, a Inglaterra era os Estados Unidos da época. Sem ser o quintal, para você. Fisicamente não era o quintal deles, mas era uma zona de influência muito forte. A Inglaterra não largou o osso e destruiu o Paraguai completamente, né? Eu queria fazer esse adendo, é uma coisa que a gente estuda na geografia, pelo menos na geografia da USP. A gente estudou em uma das disciplinas. Esse livro, se eu achar o link, eu coloco aqui, é um livro muito interessante, eu recomendo. Assunto pra... Depois a gente fez algumas merda, tipo missão de paz no Haiti, assim, mas guerra mesmo, o Ciro tem razão, tá? É isso aí. Para outra hora. Mas assim, se nós dissermos que faz sentido ter uma estrutura de defesa, daqui para diante tem determinadas E consequências. faz, tá, gente? Faz, tá? Eu acho que, assim, defesa é questão de soberania, né? Por exemplo, na minha interpretação, o Brasil, ele pode ser, sob determinada lente, classificado como um país que é uma semicolônia. Por quê? Nós não temos... Vou resumir aí também, que ele faz uma fala longa, ele basicamente fala que os nossos militares, eles não priorizam a defesa, né? Enfim, são vendidos. Eles trabalham em prol dos Estados Unidos. Se você for ver tudo o que aconteceu nas últimas décadas, né? Getúlio Vargas, né? O golpe de 64. No geral, sim, tá? A gente tem esses... Por exemplo, eu vi muita coisa sobre alguns generais, alguns oficiais que iam defender o Jango na época. Se o Jango ficasse, né? O Jango fugiu. Mas, cara, no que daria isso? Eu acho que são minoria, tá? E eu acho que é meio progressivo, assim. É uma estrutura que os Estados Unidos conseguiu colocar, ela vem para o pensamento de direita, uma tendência, né, à direita, principalmente dos milímetros, né? Mas eu creio que quanto mais para o topo você chega das Forças Armadas, mais vendido vai estar o negócio. Mas, cara, em dinheiro, eu tenho certeza que tem dinheiro rolando aí. E não só ideológico. Tem um outro vídeo que eu vi, se eu não me engano, é do Genuíno, falando sobre o que rolava de ideologia, de biblioteca, nos militares. Não sei se era o Genuíno mesmo, ou era outro político que estava bem próximo deles. Depois eu tenho que pesquisar também. E aí ele falou tudo que rolava, cara. Assim, os caras são praticamente olavistas, né? Então, e aí é uma ideologia que se espalha, né? E chega até a base, claro. Então, imagina, se a ideologia de direita já domina a sociedade brasileira como um todo, né? Todo o pensamento anticomunista, imagina nos militares. Então, ele tem alguma razão, uma boa dose de razão aí no velho. A gente não sabe numa ameaça, o que aconteceria, né? Uma ameaça real do imperialismo, o que aconteceria com as nossas queridas Forças Armadas, o que eles iam fazer. Eu realmente não tenho ideia nenhuma do que aconteceria, se seriam úteis de alguma forma, não sei mesmo. Vamos ver se a gente acha mais algum trecho aqui, acho que eu cito algumas coisas. Princípio. Então. Existe uma chance de que a infecção não tenha chegado tão longe. A nossa nação. Por exemplo,
Faz sentido, tendo uma marinha ou uma aeronáutica, que nossas naves e belonaves sejam guiadas pela Starlink do Elon Musk? Nenhum. O cara desregula um grau no satélite. Não, e além de desregular, ele tá vendo tudo. Quer dizer, Aí eles entram toda na discussão Elon Musk, né? E aí a gente sabe que o Sérgio é um grande fã do Elon Musk. Acho que ele é tão fã que ele perde ali, né? A gente tem toda a discussão sobre o Elon Musk. O Ciro vai tender mais para um negócio nacionalista e institucional que deve apoiar, aí, por exemplo, o Kojak lá do STF, né? Mas ele não entra nisso. Como um fundo de razão, que é essa parte de tecnologia vital, de GPS, do Brasil confiar, né? E o Brasil deveria ter o próprio sistema, assim como outros países, é citado aí, o próprio sistema de GPS, de satélites. Cara, é assim, deveria, viu? Porque assim, vamos entrar em uma das áreas que eu trabalho com geografia, trabalhei por muito tempo com sensoramento remoto, e a gente tem os satélites que foram feitos em conjunto do INPE com a China. São os CIBERS, projeto CIBERS 2, CIBERS 4. No pancromático, a gente chegou a uma resolução espacial aí de 10 metros no pancromático. É assim, quando a gente fala pancromático, eu vou ter que entrar um pouquinho em sensoramento remoto, acho que não deveria ser tão teórico. Mas basicamente o nosso espectro visível ele é dividido em vermelho, azul e verde, né? Você vê um arco-íris, nessa tendência red, green, blue, o RGB, tudo que você vê de TV e tal. Se você vê CMYK, né? Cian, magenta, e amarelo, yellow e black, eles colocam K para misturar com blue, né? Deve ser isso. O CMYK é usado para impressão, né? Então, Cian e tal, porque o meu irmão aí era da parte de artes gráficas, ele me explicou alguma coisa. Então, o padrão CMYK você vê mais para impressão, para coisa física, pigmento refletindo a onda, né? E o RGB para o eletromagnético mesmo, para a radiação eletromagnética mesmo, direto. Então, quando você tem um satélite, ele vai imagiar, ele vai usar essas emanações, ela vai capturar essas emanações que vêm do Sol, né? Principalmente do Sol, quase tudo do Sol. Calor pode vir do seu corpo, né? É uma emanação eletromagnética. Então, ele vai capturar em boa parte o que está dentro do RGB, Red, Green, Blue, comprimento de onda. O comprimento de onda ele é mais alto no vermelho, ele vai ficando mais curto no azul, né? Tanto que chamam de infra, mas aí é por causa da frequência. Bom, teria que olhar a teoria de novo, não é tão importante agora. Enfim, aí você vai ter nos sensores, você tem mais de um sensor no satélite. Nesse da China, com o Brasil, a gente tinha as 3 bandas visíveis. Ele capturava, e aí ele separava isso na hora da captura. Então, você tinha Red, Green, Blue, né? E você tinha também a pancromática, que é tipo um sensor que pega tudo isso, uma faixa de micro, X micro, o tamanho de onda, né? Deu vários brancos agora. Trabalhei muito tempo com isso, estava tudo na cabeça, mas agora eu quase não mexo com isso. E aí, quando você pega de X a Y aqui, sem dividir isso lá dentro internamente, você chama de pancromático. Você pegou toda essa faixa. Então, na verdade, é uma imagem branco e preto, né? Então, tem vários tipos de resolução. Isso seria a resolução espectrográfica do satélite, que é qual a capacidade de quantas bandas ele pode capturar. E você tem a capacidade de resolução espacial, e tem outras, tá? Vou entrar só nessas duas. Daquele satélite. Esse satélite sino-brasileiro, o CIBERS 2, porque ele tinha a capacidade de 20 metros de resolução, ou seja, um pixel que ele captura representa 20 metros. Você tinha essas imagens muito próximas da Landsat americana, né? No Google Earth. Dava para conferir. Hoje em dia no Google Earth eu acho que você não vai achar
imagem nessa resolução, que é baixa, tá? 20 metros é baixa, não é a pior, tem coisas piores. A Landsat era 30 metros o pixel, e essa PAN acho que chegava a 8, né, da Sibers, então era uma resolução razoável, ou 10, tá? Mas não serve, por exemplo, para você ver rua, arruamento, então construções com exatidão. Os militares, logicamente, já tinham uma tecnologia acima. A tecnologia militar ela vai para o civil depois que ela já está bem defasada, né? Então, essa Sibers a 20 metros, ele cita aí a Amazônia, vou ter que colocar isso aí, né? Ele cita, o Sérgio fala uma abobrinha aí, não uma abobrinha necessariamente, tá? Ele deve estar citando o que ele conhece, precisaria pesquisar. Mas eu trabalhei no Centro de Censuramento Remoto do IBAMA por algum tempo, e ele fala da Amazônia, que a gente não tem satélite para capturar isso. É verdade, tá? Mas ele fala que está pegando de um outro lugar, né? De um outro país, acho que dos Estados Unidos. Eu não sei como é que está hoje, mas quando eu trabalhei lá em 2010, 2009, na verdade, para monitorar o bioma Amazônia, o IBAMA usava imagem de radar, tá? Se eu não me engano, de um satélite japonês, tanto que depois teve um convênio com o Japão, não sei, tinha a ver sim, um convênio com o Japão, JCAA, não me lembro direito o nome do órgão, mas enfim, tinha mais de um motivo aí, não é? Porque o Brasil tinha o Cibers, tá? E dava para usar sim, para monitorar a Amazônia com Cibers. Então não foi bem acertado o que o Sérgio falou ali. Depois vem esse vídeo, eu vou botar o link, que ele falou direitinho, vocês veem. Mas ali era imagem de radar e tem mais de uma razão por isso, é por causa da cobertura florestal, tá? E da cobertura de nuvens, que no norte do país e no nordeste a coisa fica complicada. Eu morei agora no Pará, eu realmente descobri por quê, agora que eu estou ligando os pontos, né? Porque a gente, como eu falei, geografia ampla, a gente não estuda tudo assim tão fácil, né? Não tem noção. Então, no norte ali, eu morei no Pará, a gente tem o que eles chamam de inverno amazônico, tá? Eu fui para lá para fugir do frio de São Paulo, bem arrependido, hoje eu até gosto um pouquinho do frio. Porque assim, está quase na faixa do Equador, tá? Eu morei em Salinópolis, na costa. Cheguei na costa, acabou o país ali, tô na costa, cheguei na cidade. Eu queria ficar bem longe do frio, fiquei, né? Me arrependi um pouco agora, mas não me arrependo porque é uma experiência. Não só por isso, várias outras coisas. Mas você tem ali uma época de seca, né, que eles chamam de verão, e que não bate, se você for ver, não bate com nada com as estações do resto do Brasil, tá? Você está quase na faixa do Equador, não vai bater com o tropical, ali é equatorial. Aí você tem uma coisa chamada de equatorial semi-úmida, equatorial úmida, tá? Então, eu acho que ali a gente está no semi-úmido já, boa parte da Amazônia também, a gente teve seca, você pode até estranhar, mas teve seca na Amazônia, é o semi-úmido. Devido a correntes de ar de certa época do ano, né? Seria um equivalente das monções naquela região, esqueci o nome, teria que ler de novo. E aí você tem ali em julho até novembro a época de seca, que seria o verão deles. Então não chove, cara, não chove. É céu azul todo dia, sol rachando na cabeça, vai pra praia, curte. Quando chega ali em novembro, isso é parecido com o clima tropical ali de Brasília, por exemplo. E um pouco aqui com o Sudeste eu comecei a perceber mais isso, que as frentes frias, né, elas começam a não entrar dentro aqui do Sudeste e deixar o tempo seco, frio, mas elas começam a resvalar, né, o continente, trazendo muita instabilidade, que é na zona, né, que bate ali as massas. E você tem chuva aqui também, mas lá é muita chuva, cara. Então é direto. Começa em novembro, ele vai até março, abril ali, maio começa a parar. E a chuva direto. Chove todo dia, o tempo todo. Raramente você vê o sol nessa época. É abafado, tá? Não acho que vai fazer frio, não faz. A minha esposa, que é de lá, conheci lá agora, né? Fala que era frio sim e não. Para eles lá é algum friozinho, tá? Mas não é frio nem no meio da madrugada, cara. Assim, é isso que eu sentia falta, porque aqui a gente tem um refresco, mesmo aqui agora no interior de São Paulo, que é muito quente,
A gente tem um refresco no fim de tarde, às vezes, ou de manhã, dependendo do clima, às vezes não, mas na maior parte do tempo sim, você tem um refresco, uma brisa, né? Lá era muito difícil, era muito pouco. Você sente isso na praia, você afastou da praia, cara, começa a complicar a sua vida ali, é muito abafado, é muito calor. E, enfim, por que eu tô falando isso? Por causa desse inverno amazônico. É só chuva. Então, como que você vai capturar as imagens de satélite? É uma massa branca que você vê, cara. No Nordeste, boa parte do bioma ali da Caatinga tinha grandes problemas por causa disso, tá? Na Amazônia, como é muito importante para o governo brasileiro monitorar aquilo ali, eles fizeram um contrato aí com o Japão para pegar a imagem de radar, né? Porque a imagem de radar, a onda, bom, voltando para o espectro eletromagnético, o visível bate na nuvem e reflete o branco da nuvem, né? Os cristais de gelo. A parte mais escura da nuvem que a gente vê por baixo, mais escura porque já ali é mais água, tá? Se condensando. E tem a ver com toda essa dispersão de ondas, tem a ver com o tamanho das moléculas que ele vai bater. Por exemplo, o céu azul é de espalhamento Ray, porque em certas camadas da atmosfera a luz branca vai bater nas moléculas e vai refletir a parte azul devido ao tamanho da banda, né? Como eu disse, o tamanho da onda é muito pequeno e ele bate nessas partículas enquanto a de vermelho passa. O tamanho da onda é grande e passa por essas partículas, por isso que a gente tem o céu azul. E o branco reflete tudo, né? Então a gente não vai ver nada, vai ver nuvem. É impossível monitorar o bioma, é muito difícil no Nordeste, você tem que ficar selecionando imagem e tal. Mas a gente até consegue ver na Cibers uma ou outra, alguma coisa. Mas a Amazônia é muito difícil também. E na Amazônia aí os caras, bom, a gente precisa, e aí contratam um radar, porque a onda do radar, ela passa pela nuvem direto e ela rebate no solo ou na copa das árvores, depende do ajuste, né? Eu nem lembro mais quais bandas que tinham de radar, qual que era o ajuste, eu trabalhei com isso, mas não lembro mais. Um dos meus professores de geografia, o Jurandir Ross, de geomorfologia, participou do projeto na época da ditadura, o Radam Brasil, né, que era para mapear isso daí. Já na época da ditadura, eles estavam tentando mapear um radar, tá? Que ali é muito difícil e os milicos já viam ali que é uma região muito importante para o Brasil. Então, enfim, tecnês, censuramento remoto, é física, mas é muito importante porque é política pura também, tá? Outro trecho aqui. Mas tem que investigar bem. Concordo com o Ciro. Eu não tenho nenhum tipo de teoria da conspiração a respeito disso, mas é uma preocupação legítima. Esse daqui era o acidente, tá? Eu acho que boa parte a gente já abordou, acho que é mais importante. Mas vamos ver se tem mais alguma coisa. Muita propaganda, pelo amor de Deus. Nesse estágio de evolução tecnológica e tal. Não tem, Ciro, não tem. Tudo bem, eu vou dar um desconto pro Ciro aqui. Você sabe que eu não vou muito colar do Ciro, tá? E antes que você fale qualquer coisa, naquela eleição do Haddad lá, que o Haddad foi o candidato do PT, no primeiro turno eu votei no Ciro, tá? Era esse ponto, acho que eu queria chegar para encerrar. Humberto faz a confissão, ele votou no Ciro. Tem um outro youtuber que eu tô acompanhando, é o Ateu Informa, esqueci o nome do rapaz. Eu acho que ele votou no Ciro também, e toda essa galera, tipo, fala, mano, o que o Ciro fez? Enfim, nessa eleição, eu também votei no Ciro, tá? Primeiro turno. Segundo, votei no Haddad. O pessoal tava orientando voto nulo, o pessoal nunca iria orientar voto no Ciro, tá? Mas eu votei no Ciro porque, assim, dentro da democracia burguesa extremamente limitada, eu queria ver o que o projeto dele ia render, tá? Suposto projeto, suposto discurso, né? O discurso é esse mesmo, né? Muito nacionalista. Suposto que eu digo porque não sabe o que ele ia fazer, tá? Por isso a dúvida. Cara, eu queria ver o que o Ciro ia fazer. O Lula a gente já sabe o que faz, né? Sempre. A política não muda. Eu até estava comentando aí em outro vídeo que eu esperava um pouco mais de ódio do Lula aí e tal, mas essa presepada depois de puxar uma cadeia e tal, mas essa presepada da Venezuela provou que não, né, cara? Mesma coisa. Não vai mudar muito não, é sempre aquela migalhinha que ele vai distribuir e pronto.
Vamos ver o quanto que ele consegue distribuir de migalha. E o Ciro, eu gostaria de ver do que ele vai fazer com a indústria, o que ele iria fazer com a indústria. Enfim, acho que nunca veremos isso. Iam dar um jeito nele de alguma coisa, iam anular ele de alguma forma, mas seria interessante ver isso. Se fosse verdade, se não fosse uma falsidade tremenda igual o que o pessoal acha, né? Igual o FHC, se ele não fosse um outro FHC, né? Acho que era isso que era o importante aqui. Eu vou colocar o link dos dois, tá? Tanto do React quanto dessa entrevista aí. Eu acho que tinha até mais alguma coisa de geografia que eu vi. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mas acho que não, viu? Esses eram os pontos-chave que eu queria chegar. Vamos ver mais alguma. Estados Unidos falaram, não queremos mais que o Brasil GPS, acabou, nós estamos perdidos sem GPS. Sem GPS faz sentido um país com 210 sem milhões GPS. de A gente está perdido entre aspas, tá? É só ver essa guerra da Rússia com a Ucrânia. O pessoal volta para a era pré-GPS para navegar, tá? Não é assim um negócio absurdo. É horrível, assim, comparado. Você vai ficar atrás dos outros países numa situação de guerra. A gente perde Starlink. A gente vai ficar atrás, a gente perde todo o GPS. Estados Unidos bloqueia. A gente vai ficar atrás, claro, né? Uma vantagem de guerra. Mas é só ver os aviões europeus lá, por causa do rolo com a Rússia, com a Ucrânia, tiveram que navegar sem GPS. Então, não é nenhum fim do mundo, faziam isso antes, tá? Vamos ver se tinha mais alguma coisa. A gente não tem saída. Olha só, Agora, repare, nós já fizemos um estatal binacional com a Ucrânia. Porque a Ucrânia tinha também tecnologia de foguete. Isso aí faltou a gente falar que nesse meio tempo todo teve um dos programas mais corruptos da história do planeta. Corrupto, exatamente. Chamados Alcântara Ciclone. Que época que foi isso? O Brasil foi lá, não, foi depois aí. Foi Lula. E aí ele falou, você não precisa fazer isso, né? Foi Lula e tal. Mas capitalismo é Lula também, né? Enfim. Deixa eu ver se tem mais algum ponto interessante. Eu acho que não tem mais, não. E ela tinha um problema de sede. O país ia morrer de sede. Era isso que ia acontecer na Índia. Porque boa parte dos mananciais... O Sérgio sempre cita isso daqui, tá? Em outros vídeos já vi isso, da Índia salvar o povo de morrer de sede com imagens de satélite dela mesmo. Cara, muito bem, parabéns. Tem que fazer própria tecnologia. Mas, se quiser salvar o povo comprando imagem de satélite, é a coisa mais comum do mundo, cara. Eu trabalhei muito com isso. Todo mundo compra imagem de satélite, tá aí no mercado, vai lá, faz seu estudo. Nada a ver com nada. Né? O Sérgio, agora eu entendo, assim, gente falando que é mentiroso e tal. Não acho mentiroso, mas se empolga, né? Um pouquinho. Tem a ver, mas não é imprescindível. Chega lá, compra qualquer imagem de satélite aí, ó. Tem a agência espacial da Europeia, que está fornecendo gratuita aí, numa resolução espacial. Eles citaram, acho que como se fosse muito alto uma resolução espacial, como eu disse, de 20 metros, tá? É ruim. Eles citaram uma resolução espacial no satélite aí, eu não lembro em que parte, de 80 centímetros. Cara, 80 centímetros não é mais alta, e eu afastado, 80 centímetros, eu acho que era QuickBird, tá? Satélite QuickBird. Então aí sim você dá para ver essas imagens de Google Earth que você vê hoje. Se você entrar no Google Earth, Google Maps, ligar o satélite, com certeza são imagens QuickBird, resolução 1 metro ou mais, começou na Iconos, satélite Iconos japonês, tinha resolução espacial de 1 metro, então 1 pixel 1 metro, e aí você vê a rua perfeita, você vê os carrinhos, tá? Eles falam de 80, mas a QuickBird, não sei se é a Red Eye, ou a própria QuickBird, já tinha de 30 centímetros sendo comercializada. Se eles têm 30 centímetros, os militares estão muito além disso, tá? Com certeza, se você pensar, os militares estão me vigiando, vou botar o chapéu de alumínio e tal, com certeza eles têm, se for do interesse, tem imagem sua, da sua mãe passeando na rua, tá? Com certeza é muito mais alto que 15, tá? Não sei em quanto tá, mas se o 15 tá no mercado normal, os militares têm uma resolução melhor disso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Continue sem essas coisas, tá? Em poucas palavras, é isso. Satélites próprios. Da Índia mesmo, da Índia. Isso é tão sensacional na Índia que hoje exploração espacial é obrigatório no ensino fundamental. Eu fui na palestra... Senta o dedo no like. É isso. E o indiano comemorando na rua como se fosse sinal de Copa do Mundo, entendeu? Agora... Isso é mais uma coisa de nacionalismo, tá? Do que necessariamente reconhecimento de ciência.
E se você for ver, o nacionalismo brasileiro é atacado por todos os lados. Então, realmente, como o próprio Humberto fala, a presença neoliberal da ideologia das forças imperialistas aqui é muito forte. Aqui é o quintal do museu, cara. A Índia, assim, tem um certo grau de independência dentro do capitalismo. É só ver no BRICS agora, né, o que está acontecendo. É uma aliada solta dos Estados Unidos, não é uma aliada ferrenha, né? E tá no BRICS, cara. Ou a política faz, ou não faz. Ou a política faz bem feito, ou faz mal feito. Não tem uma... Aí eu concordo. O problema é político. Isso aí. E aí eles todos encerram, todos os três concordando que é a política que resolve, e é a política que resolve, tá? O Ciro acha dentro do sistema, o Sacani também deseja que ele dentro do sistema, e o Humberto sabe que é derrubando o sistema que a política vai funcionar. O que a gente pode lutar aí é por uma evolução dos direitos dos trabalhadores dentro do sistema, aí, com esses governos de esquerda fajutinhos, né? E mobilizando, né? A população, o proletariado, né? Por último, que não foi abordado nesse vídeo, mas tem a ver um pouco, se você for ver essa fragmentação, Ciro, né? Humberto Matos, se você for ver PSTU, morenistas, trotskistas, leninistas e até stalinistas, que a gente espera ainda, né? Que por mais que defendam aí, digamos, stalinista de verdade, não estou citando ninguém, mas um stalinista de verdade que defende o Stalin, no mínimo ele pensa que é de esquerda, tá? Então, existe uma convergência para tudo isso, tá? Que é ser anti-imperialista. Aí você tem graus, né? Você tem um PT, por exemplo, que acha que é anti-imperialista limitado, que você pode fazer, distribuir migalhas e tal. Mas, no fundo, o PT é anti-imperialista, tá? A não ser os mais translocados dentro do PT e dentro da esquerda, que acha, por exemplo, democrata é esquerda, esse tipo de coisa, tá? E a fragmentação é muito grande. Eu só queria entrar num ponto que não foi abordado, mas é uma coisa recente, que foi a fragmentação aí dessas manifestações no G20, né, cara? Então a gente teve, assim, parece, pelo que eu vi, eu não vi muito, fui muito a fundo, eu vi uma posição do PCO ali e não vi mais nada a respeito. Então tem aquelas acusações, mas de onde está vindo o dinheiro do PCO para fazer propaganda disso aí? Tipo, um monte de besteira, cara, que o PCO também às vezes faz, tá? Mas o PCO normalmente liga com os Estados Unidos. Tem coisas estadunidenses no meio, aí o pessoal vai pegar, mas esses caras não, né? Então, acho que para seguir essa mesma retórica de disputa, de briga, falaram onde está o dinheiro do pessoal para contratar a empresa de telemarketing, ficar ligando para os outros para chamar para os eventos. Então, a gente teve duas manifestações, uma que foi PC, do B, PSTU, não sei o que, no dia 16, e a gente teve outra que foi PCO e PT, basicamente, mais um monte de gente, todas no G20, as duas. Uma delas teve uma pauta, pelo que eu entendi, não posso entrar muito a fundo, teve uma pauta generalista, tá? Pelos povos e não sei o quê, e a outra foi pró-Palestina. E aí, os caras de um não foram na do outro, tá? E aí ficou assim, não foram porque a gente não gosta do PCO, tal, não tem nada a ver se não gostar, tá? Você tá disputando a mesma coisa, você tem a mesma opinião, tem que ir. Essa fragmentação imbecil, que eu acho que não deveria prosperar, não leva a lugar nenhum. E aí, o pessoal critica isso lá no vídeo que eu vi, né? Os caras não querem vir, a gente não gosta de um monte de coisa, mas quando chama lá, tipo, se o Bolo chamasse para não sei o que, a gente iria. Não sei se iria, tá? Foi o discurso deles. Mas o próprio pessoal, pelo que eu entendi, não foi também no dia 16, alegando que era uma manifestação que foi marcada para antes do G20. O G20 não começou, os caras estavam manifestando. Tem um fundamento, concordo, mas não, cara. Se você já vai para o Rio de Janeiro, cara, vai 2 dias antes, participa. E dane-se, se os caras não gostam de você, vai lá e se propõe a fazer isso, faça, cara. É meio irritante. Eu já citei outros vídeos nessa besteira que eu vejo, né? Eu não sei o que, não, esses caras não podem vir, não gostamos deles, cara. Por mim, deixa até stalinista aí, não tem nada a ver isso aí. E continua, né? Se eu não me engano, eu vi, acho que o Jones Manuel com a bandeira da Palestina e tal. Cara, por que não foi? E, tipo, vai lá e se for antagonizado, tem que ser no intelectual, tem que ser nas ideias, rebate as ideias e tal.
Vai lá no do PCO do PT, que eu vi, por exemplo, estava abrindo o Altman, eu vi, acho que, alguns políticos do PT chamando e tal. Mesmo que você não for chamado, vai, cara. Eu duvido muito. Por exemplo, se for antagonizado, denuncia. Fala, não, como assim? Digamos que o próprio Rui fala, não, não queremos você aqui, Jones Manuel. Duvido que vai acontecer, a não ser que seja um discurso falso do Rui, tá? Você vai e grava isso. Fala, ô, cara, o que é isso aqui? E põe, pô, aí não dá. Sectarismo. Enfim, no fundo, tá um sectarismo grande aí. O outro vídeo que eu vi, nessa linha também, foi agora, do Ateu Informa, falando do cancelamento, foram cancelar o Juca Kfouri lá, né, por causa da resposta do Jones Manuel. Tudo embate de ideias, cara. Tem que continuar no embate de ideias, atacar as ideias, atacar as pessoas aí, não acho útil, acho muito besta. E nisso eu concordo aí com o Ateu Informa lá, cara. Ele vai para uma linha mais para, o PT não consegue fazer isso, é uma linha que meu irmão segue também, o meu irmão caçula, né, falando o PT está indo até muito bem e tal, dentro dos limites que ele dá, que tem. E aí o pessoal falando que tinha que governar com apoio popular, chamando o povo, fazer coisa mesmo, bater de frente. O que o Jones Manuel parece que fala é isso, jogar nas costas do Congresso se o 6 por 1 não for aprovado. Então tem uma crítica disso. Eu sigo mais por essa linha aí, tá? E o Ateu Informa fala que sabe que os caras não vão fazer isso e que, da última vez que foi feito, a Dilma foi derrubada, né? Foi Eduardo Cunha. Foi o Eduardo Cunha falando que não ia, que era ilegal o impeachment, e aí passou não sei quanto tempo, ele foi investigado, o PT apoiou a investigação, ele foi lá e apoiou, passou uns 200 mil impeachment, passou, e aí deu no que deu, né? Sabe? Mas enfim, não adianta, porque o PT tinha que começar desde lá de trás desse jeito, já no programa eleitoral, já nisso já tinha que começar batendo, já, entendeu? A única, se queria realmente fazer alguma coisa diferente, já tinha que começar batendo. Falou, não vamos fazer aliança com ninguém, vai sozinho e chama o povo, e aí sim, mas agora fazer isso, duvido que dê alguma coisa, daria alguma coisa, tá? Pedir apoio popular, ainda mais fazendo esse negócio de Venezuela aí, não acho que daria, então vai ser um governo muito parecido com o anterior, vamos ver onde o Lula segura o Haddad ali no corte de gás, e o que mais que sai daí. Também não vejo muita possibilidade desse governo fazer muita coisa mais ali, esses índices de economia ali e tal. E eu não sei se isso chega no povo, não sei o que vai dar na próxima eleição contra a extrema-direita. É muito provável que a extrema-direita ganhe, tá? Minha opinião. Então acho que é isso. Ficou até meio longo. Foi entrar no tecniquez, que não existe essa palavra, mas ficou muito longo. Mas beleza, é isso.